Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Agora vamos fazer na nossa própria tinta, tá? Eu vou fazer uma receita pura. Vou usar veículo aglutinante, que é o óleo de linhaça, e o pigmento, tá? Existe uma grande diferença de pigmento e corante. O corante, ele se dissolve no veículo, né? O pigmento não, são partículas que vão ser aglutinadas pelo veículo. É bem diferente, tá? Então o pigmento ele não é solúvel, ele vai ser aglutinado pelo veículo. Existem vários veículos. No nosso caso, pintores que usam a tinta óleo, o veículo é o óleo de linhaça. Então o que acontece? O óleo de linhaça seca, forma um filme, uma película elástica e o pigmento fica preso dentro dela, tá? Então isso é muito importante, entender o conceito da tinta. Existem outras coisas que podem ser inseridas nessa tinta? Existem cargas, né, inertes, existem cargas que vão dar enchimento nessa tinta, vão dar pastosidade ou viscosidade nessa tinta. Porém, quanto mais carga for usada, mais você perde a força de pigmentação da tinta, porque você tem pigmento, carga e veículo. E o que acontece quando a carga está em excesso? Muitas marcas de tinta, para baratear o custo, colocam menos pigmento, veículo e carga. Por que a carga? Porque se colocar pouco pigmento e muito veículo, fica muito líquida a tinta. Então a carga ajuda na pastosidade da tinta, para ela sair com aquele aspecto que vocês conhecem da bisnaga, porém não tem poder de pigmentação essa carga, tá? No manual do artista que eu já indiquei aqui, vocês vão encontrar os tipos de pigmento que nós temos e vão encontrar as cargas usadas. A carga também tem uma função, uma das funções da carga eu acho importante, a questão de impedir que separe o óleo da tinta. Vocês já devem ter visto bisnagas que vocês abrem, ao espremer sai muito óleo. Então a carga ela evita que isso aconteça, ela deixa que aquele creme, aquela pasta fique mais coesa por mais tempo. Agora o excesso de carga causa isso que eu falei, tá? Então as tintas, algumas marcas de tinta nas séries estudantes usam um pigmento bom, mas para completar ali a relação de pigmento e veículo, usam a carga. Eu não vou usar a carga aqui, eu vou usar apenas o pigmento e o veículo, que no nosso caso aqui é o óleo de linhaça. Na tinta acrílica pode ser o mesmo pigmento, mas o veículo é a resina acrílica. Então o que difere a tinta acrílica da tinta óleo é a carga, tá? Perdão, é o veículo. Tá? No nosso caso é óleo de linhaça, na tinta acrílica é resina. E em outras tintas, por exemplo, na têmpera é o ovo. O ovo é o veículo, né? O ovo é justamente o aglutinante da quem pinta com têmpera, tá? Então é pigmento, ovo e um antisséptico, por exemplo, vinagre, óleo de cravo, né? Mas o que nós vamos fazer aqui é a tinta óleo e ela não precisa disso. Então nós conseguimos fazer apenas com pigmento e veículo. E qual que é a vantagem de fazer isso? É justamente essa: você vai ter uma tinta com um poder de pigmentação maior, porque ela vem sem esse excesso de carga que algumas marcas colocam e você não sabe o que tem dentro, né? As tintas boas, elas colocam qual é o pigmento usado. Então eu queria deixar uma dica para vocês aqui muito importante, tá? Tintas monopigmentadas compostas por um pigmento são melhores para as misturas do que tintas que contêm mais de um pigmento. Eu vou dar um exemplo bem clássico aqui. O azul cobalto. Algumas marcas de tinta não usam o azul cobalto. O que elas fazem? Elas pegam o azul ultramar, que é mais barato, usam o branco junto para clarear o azul e deixar ele com aspecto de azul de cobalto. Mas não é a mesma coisa, porque quando você misturar esse azul que contém branco com uma tinta escura, uma cor escura, vocês vão ter um resultado acinzentado, muito diferente do azul cobalto puro. Outro exemplo clássico, nós temos amarelo de cádmio ou vermelho de cádmio, claro, médio e escuro. Algumas marcas de tinta adicionam branco para clarear. Isso
tira todo o croma da tinta. Não é legal. Então, o que vocês têm que fazer? Na hora de comprar a tinta, olhem um rótulo, porque no rótulo da tinta vocês têm os pigmentos, tá? Eu tenho um vídeo que vai mostrar isso para vocês aqui nesse curso, que é como ler o rótulo da tinta para saber qual é a durabilidade do pigmento em relação à luz, quais são os pigmentos contidos nessa bisnaga, tá? E se esse pigmento é opaco, semi-opaco, transparente, enfim. Vocês vão aprender a ler o rótulo da tinta para saber o que vocês estão comprando, tá? Tintas nacionais já tem também esse rótulo, a Corfix tem esse rótulo, a Acrylex hoje em dia, se eu não me engano, tem esse rótulo. Não sei a Gato Preto porque eu não pesquisei, mas essas duas marcas têm o rótulo que especifica durabilidade, transparência e os pigmentos que estão dentro. Então, guardem isso: amarelo de cádmio, vermelho de cádmio, laranja de cádmio, os azuis e os verdes, tirando o verde Vessi, tá? Tem que ser monopigmentados. Cores terrosas, siena natural, siena queimada, sombra natural e sombra queimada também devem ser monopigmentadas, embora algumas marcas simulam essa cor misturando amarelo, vermelho e preto, tá, para formar uma sombra queimada. Dê preferência a cores monopigmentadas, tá? Agora existem cores fantasias, que é uma marca X de tinta criou aquela cor misturando outros pigmentos. Aí sim essas cores podem conter mais de um pigmento, tá? Então o que nós vamos fazer aqui é uma tinta monopigmentada para que vocês possam ver a diferença, né? E façam essa experiência. Comprem a tinta numa loja especializada, comprem o pigmento numa loja especializada e façam em casa da maneira que eu vou mostrar aqui, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa para fazer a tinta? Eu vou mostrar os materiais usados aqui. Nós precisamos do pigmento, ok? Pigmento, tá? O pigmento, vejam, é o pó. Vou abrir aqui para vocês verem aqui. Pigmento é pó. Uma espátula, vamos precisar de uma espátula. Vocês vão precisar de um tubo de alumínio para colocar a tinta dentro. E vocês vão precisar, logicamente, do óleo de linhaça. E vão precisar de uma moleta para triturar, né? Para espalhar, para formar a pasta. Não triturar não, perdão, pessoal. O pigmento não se tritura, né? Para moer aqui a tinta, né? E um alicate para fechar a bisnaga. Tá ok? E um vidro, logicamente, né, limpo para fazer. Então agora vamos ao processo. Vocês vão entender como se faz. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos pegar nosso pigmento com uma espátula e vamos adicionar nosso vidro. Ok? A quantidade de óleo vai depender da cremosidade ou da pastosidade que vocês querem atingir, tá? Certos pigmentos vão precisar de mais óleo, mas isso vocês vão no manual do artista ele fala alguma coisa sobre isso, mas na prática vocês vão entender na hora de misturar com óleo. E o que a gente faz agora, pessoal? Nós vamos abrir aqui, ó, o miolo desse montinho aqui, ó. É como fazer cimento. Se vocês já fizeram cimento, que eu duvido muito que alguém aqui fez cimento, mas provavelmente vocês já tiveram um pedreiro em casa e vocês devem ter visto, né? Tem um amigo meu que está aqui presente no momento que ele disse que fez cimento, mas eu duvido muito. Olha lá, pessoal, vamos jogar o óleo aqui dentro. E agora, ó,
Não vão chegar aqui de adicionar óleo, bastante óleo, porque aí vai zoar tudo. Isso vai virar um chá. Dá trabalho, ó. Essa quantidade de óleo aqui para iniciar já é o suficiente. A gente tem uma vantagem, né? A gente hoje em dia pode comprar as tintas prontas. Agora imagina na época dos velhos mestres, que todo dia de manhã o cara tinha que fazer a própria tinta. Imagina em 1600, 1700, não existia bisnaga em que os caras guardavam as tintas. Existiam maneiras de armazenar. Tripa de porco, por exemplo, era uma maneira. Ou então a paleta de tinta era mergulhada num balde com água para a tinta não secar. Estou formando a pasta, pessoal. O óleo está aqui no meio. Então, eu percebo que esse pigmento é um pigmento que requer um pouco mais de óleo. O que eu faço? Eu junto tudo novamente, ó. Eu vou pôr um pouco mais de óleo, mas nunca exagerem no óleo. Vamos colocando o óleo aos poucos. Já está começando a formar uma pasta. Então aqui a nossa tinta é só veículo e pigmento. Existem outras receitas? Existem. Além da carga, pode ser colocado verniz da Mar, por exemplo, tá? Mas aí o difícil é saber, para cada pigmento a quantidade de verniz da Mar tem que ser diferente. Então aí já é um raciocínio químico complexo, né? Vocês têm tintas como a Mucine, por exemplo, da Schmincke, que ela já vem, é uma série que já vem com verniz, com resina na tinta. É interessante também. Tá? Então vou avançar um pouco o vídeo agora para vocês verem como está ficando o resultado aqui, para o vídeo não ficar tão comprido. Então pessoal, ó, aquele resultado, aquela mistura resultou nisso aqui, ó. Fui adicionando aos poucos o óleo, como vocês viram, né? Tudo bem, se vocês adicionarem um óleo demais, ponham mais pigmento. O problema é se vocês não tiverem mais o pigmento. Então vejam que pasta interessante que já ficou, ó. Geralmente quem faz a própria tinta deixa um pouco mais pastoso um pouco menos pastoso que a bisnaga. Tá? Então, o próximo passo é usar a moleta para triturar melhor. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora vamos passar a moleta aqui. O que é a moleta? Ó, é esse objeto aqui, tá? Onde nós vamos segurar pelo cabo e vamos passar em cima da tinta, e o atrito dela com o vidro vai integrar melhor a mistura pigmento e veículo, óleo de linhaça no nosso caso, tá?
Isso aqui não dá para fazer, vocês vão ter que encontrar isso nas melhores lojas do ramo de materiais artísticos, lojas específicas, tá? Se vocês tiverem uma pedra redonda de mármore, né, que embaixo é bem lisa, bem polida, também pode servir como moleta, mas eu indico que vocês comprem a própria moleta, porque com o cabo vocês têm mais força e mais pressão, tá? Então agora nós vamos usar a moleta. Vejam como ela já está alterando mais ainda a consistência da minha tinta. Próximo passo, vamos pegar a nossa espátula e vamos retirar esta tinta que está embaixo da nossa moleta. E vamos juntar tudo novamente. Olha, como já alterou mais ainda a consistência da minha tinta. Ó. Quanto mais vocês passarem, mais vai integrar pigmento e veículo. É importante usar uma espátula nova, né, para que ela seja bem flexível e que ela tenha ainda uma boa funcionalidade. Eu vou passar mais uma vez a moleta. É importante também, pessoal, que o vidro seja bem liso. O vidro de baixo, né? Porque a moleta ela tem ela é um pouco áspera, justamente para gerar um atrito, né? Na parte de baixo dela ela faça força mesmo. Para que não fique nenhum pigmento disperso aqui. Tá? Que tem que ter uma integração de veículo e pigmento. E agora retiramos o material aqui de baixo. Dos cantos da moleta. Para que a gente possa aproveitar todo o material sem desperdício, né? Então, pessoal, tá aí. Se vocês, dependendo do pigmento, vocês vão ter que passar mais vezes. Tem pigmentos que se integram mais fácil, outros de uma maneira mais precisam ser mais manipulados. Tá? Vocês vão experimentar. Para o meu gosto, aqui já está suficiente, mas pode se passar mais vezes até vocês acharem que está
de acordo com o que vocês querem, né? O que vocês desejam da tinta. Mas uma coisa precisa ser muito bem observada. Enquanto vocês notarem pigmentos que ainda estão dispersos aqui, precisa fazer. Então, qual é o próximo passo? É colocar na bisnaga. Então vamos colocar na bisnaga, pessoal. Eu não fiz uma quantidade grande aqui, tá? O ideal é fazer mais. Eu não fiz para encurtar o vídeo. Mas vocês podem fazer uma quantidade maior, talvez todo o frasco de pigmento, tá? Então, como colocar, ó? E coloquem e batam para a tinta descer. Quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão querer fazer as próprias tintas, eu tenho certeza. A tinta tem que descer. Senão na hora de fechar a bisnaga, ela vai sair para fora, né? Então não desperdicem material porque é caro, né? Esse pigmento é nacional, pessoal, e é um bom pigmento. Para vocês se aprofundarem mais sobre os pigmentos, usem o manual do artista, como eu indiquei. Vamos ver se tem pigmento na moleta. Vocês vão notar que a tinta manipulada assim, ela é consistente. Depois pintando que vocês vão notar melhor. Então o próximo passo agora é fechar esta bisnaga. Eu vou limpar a borda dela. Pega um papel. Certifique-se de que a tinta desceu. Nós vamos fechar aqui, tá? Antes disso, eu vou apenas limpar o meu espaço aqui para que a gente tenha um local limpo para deitar a bisnaga. Então vamos lá. Então, pessoal, agora vamos fechar a bisnaga. Ok? Vamos fechar a bisnaga. Ó. Ó, por isso que precisa tirar toda a tinta, ó, senão ela fica um pouquinho ali, ela sai, mas não tem problema. Vamos dobrar. Essa aqui, pessoal, eu vou ter que dobrar bastante. Por quê? Porque eu, na verdade, coloquei pouco material, pouca tinta dentro, né? Então, ó, vamos limpar e vamos dobrando, ó.
E depois nós pegamos um alicate na parte de trás e limpe o que se vazou. Temos nossa bisnaga de tinta aqui pronta para o uso, tá? Depois vocês pegam um pouco de trebentina e limpem aqui a área que vazou. Então é um procedimento que não é tão complexo, dá para se fazer em casa, tendo os materiais corretos, né? E que vai resultar num diferencial na hora de pintar. O que interessa aqui, isso que a gente fez aqui, é na verdade a aplicação disso, né? Vocês vão notar que isso aqui tem um poder de pigmentação maior, tá, do que a maioria das tintas compradas. Lógico que os pigmentos mais caros, como os cádmios, o cobalto, violeta de cobalto, são pigmentos caros, então não vai sair barato fazer. Os terras sai barato, tá? São pigmentos mais baratos. E uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar para vocês: eu trabalhei sem máscara e também trabalhei sem luva, porque esse não é um pigmento tóxico, tá? É um óxido de ferro. Ele não é tóxico como o cádmio. Os cádmios são tóxicos, então nós não vamos manipular chumbo aqui. Mas não é só o chumbo que é tóxico, os cádmios são tóxicos, tá? Então vocês têm que usar luvas e tem que usar máscara, porque o pigmento, na hora que vocês colocam ele, alguns pigmentos já sobem no ar e não deve se respirar esses pigmentos, e também eles não devem estar em contato com a pele. Então eu não usei um pigmento tóxico, por isso eu não usei luva. Mas se vocês forem usar cádmios, tem que usar luva. Cobalto, tem que usar luva. Tem que usar máscara, tá? Que fique bem claro isso, pessoal. Então aqui completamos mais uma etapa do nosso curso, fazendo a nossa própria tinta. Ok? Então vamos lá para o próximo vídeo. Obrigado.